Oi, pessoal, aqui é a Thaís, professora de História do Ango, e hoje a gente vai fazer a correção do simulado P3, né, da FUVEST, a questão 46 da prova de História. Essa questão, ela é de História do Brasil, mais especificamente do período regencial, então aquele período que vai de 1831, quando a gente tem a abdicação de Dom Pedro I, a 1840, que é o momento do golpe da maioridade. E tendo em vista esse período, a questão traz para a gente um pequeno texto que deve ser interpretado para que a gente chegue na resposta correta. O texto ele diz o seguinte: para a maioria da elite política, manter a monarquia parecia ser a alternativa mais segura para preservar a ordem escravista. Além disso, embora fossem críticos do vício de origem da carta outorgada, ou seja, por não ter sido elaborada por uma constituinte formada por representantes eleitos, não propunham sua revogação. Bom, a partir disso, a questão fala: o excerto, ao fazer referência ao período regencial, afirma que tal contexto, e aí a gente tem que chegar na alternativa correta. Primeiro elemento central: a gente precisa entender que esse texto está falando sobre a elite política brasileira. Então, é essa elite que quer a preservação da ordem escravista. E quando ele fala da carta outorgada, a gente precisa lembrar que ele está falando da carta de 1824, que foi outorgada por Pedro I. Bom, então a partir disso, a gente consegue chegar na alternativa correta, que vocês já têm o gabarito, é a E, que fala que em tal contexto, pode afirmar-se, né, que em tal contexto, pela ação de setores da elite dispostos a abdicarem da premissa de maior autonomia regional pela manutenção da ordem escravista. Bom, a manutenção da ordem escravista pode ser observado no texto, eu grifei aqui em vermelho para a gente poder ver, então é uma afirmação clara, explícita no texto. E o segundo elemento que aparece na alternativa correta é essa noção de elites dispostos a abdicarem da premissa de maior autonomia regional, que a gente pode observar no vício de origem da carta outorgada. A carta ela foi imposta por Dom Pedro I sem a participação das elites regionais. Portanto, desde o início do primeiro reinado, essas elites estavam acostumadas com essa falta de autonomia regional. É claro que elas vão se revoltar contra isso, mas essa era uma situação vigente já há um tempo no período regencial. Então, a gente precisa identificar que esse vício de origem da carta outorgada é essa ausência de uma maior autonomia regional. Bom, colocada a questão correta, nos resta ainda eliminar as demais alternativas. A D fala que, em tal contexto, foi o cenário de importantes movimentos que envolveram diversos setores da sociedade, até aí perfeito, apesar de não terem posto em risco a unidade territorial. Aí que está o erro. A gente sabe que no período regencial houveram uma série de revoltas protagonizadas por vários setores da sociedade, mas que essas revoltas vão sim ameaçar a unidade territorial do país, porque muitas das pautas levantadas por elas não era apenas o republicanismo, mas muitas vezes a bandeira separatista, de separar determinadas regiões do resto do território nacional, como é o caso da Revolução Farroupilha no sul do país. Bom, a C, ela fala que tal contexto representou um período de importantes mudanças, importantes reformas através do ato adicional de 1834, até aí beleza, que, além de criar as assembleias provinciais, implementou um sistema parlamentarista. Aqui no final que está o erro, porque, de fato, vão ter diversas reformas do ato adicional de 34, ele vai criar as assembleias legislativas provinciais, mas não vai implementar um sistema parlamentarista. O Brasil só teve 2 vezes um sistema parlamentarista, no segundo reinado e por um pequeno período lá na República com o governo de João Goulart. Bom, a B, ela fala que tal contexto, apesar da manutenção da escravidão, a efetividade da Lei Feijó foi um importante passo para o seu declínio. A gente não tem a efetividade da Lei Feijó de 31. Essa lei,
ela está no bolo daquelas leis, né, para inglês ver, então ela não teve uma efetividade na prática, ela se propunha a acabar com o tráfico, a punir, né, senhores que tivessem trazido os escravos após esse período, mas isso não aconteceu. Então não dá para considerar essa lei como um importante passo para o seu declínio, né, para o declínio da escravidão. E, por fim, a alternativa A, que fala que tal contexto representou uma primeira experiência republicana devido ao predomínio dos liberais exaltados. Não, aqui a gente tem uma disputa ferrenha entre liberais e conservadores. Não dá para afirmar que tem um predomínio dos liberais exaltados e menos ainda que essa foi uma primeira experiência republicana. Aqui a gente ainda está dentro da lógica do Brasil império, do Brasil monárquico, então não dá para fazer essa afirmação. Bom, pessoal, essa foi a nossa correção da questão 46. Espero que tenha ajudado e até a próxima.